Oi galera, tudo bem? Hoje a gente vai discutir o comparador por esterese, também conhecido como Schmitt Trigger ou multivibrador biestável, que é um bloco fundamental dos geradores de função. Se liga aí. Fala galera, aqui é o Thiago. Hoje a gente vai começar a abordar os geradores de funções, que são circuitos que produzem formas de onda do tipo triangular, quadrada, pulso, rampa e por aí vai. Esses circuitos também são chamados geradores não lineares e são um dos blocos básicos da eletrônica analógica, produzindo sinais para modulação pulsada, clock, sincronismo e várias outras aplicações. Mas antes da gente continuar, gostaria de te lembrar de se inscrever no canal, tem muitos vídeos sobre eletrônica que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deem um like também aqui nesse vídeo, que ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal, que eles possam atingir o maior número de pessoas possível, que isso é muito interessante. E ativem também as notificações para saber quando novos vídeos vão sair. Agora, os geradores não lineares têm como bloco construtivo fundamental os multivibradores, os quais podem ser classificados em basicamente três tipos. O primeiro é o multivibrador biestável, que é o tema principal desse vídeo, e é um circuito que possui basicamente dois níveis de saída estáveis. Quando eu falo níveis de saída, estou querendo dizer tensões de saída. Tem uma tensão positiva, uma tensão negativa, por exemplo, e as duas tensões são estáveis, significando que a saída do circuito pode permanecer nessas tensões indefinidamente. Nós também temos os multivibradores monoestáveis, que apresentam um nível de saída estável e outro instável, e são muito utilizados para geradores de pulso e temporizadores. Nós temos também os multivibradores astáveis, que possuem dois estados de saída instáveis, ou seja, eu não consigo permanecer em nenhuma das duas tensões de saída indefinidamente, eu sempre tenho que ter um toggle ou uma troca desses níveis de tensão, e eles são utilizados para produzir osciladores em si. Como a gente comentou, a nossa aula de hoje é sobre os multivibradores biestáveis, que são o bloco construtivo que vão dar origem aos outros dois tipos de multivibradores, o monoestável e o astável, e aí eu posso construir a partir deles temporizadores e osciladores em si, beleza? O multivibrador biestável, então, é um circuito que possui dois estados de saída estáveis, dois níveis de saída que eu posso permanecer indefinidamente. A transição entre esses dois estados vai depender de um comando de disparo, também chamado de trigger. Eu posso implementar um biestável de N maneiras, com circuitos digitais, com 555 e com amplificadores operacionais, só que nessa aula a gente vai falar de biestáveis com amp-op. Então aqui eu tenho um exemplo de um biestável formado com amplificador operacional. Basicamente o que eu tenho é um amplificador operacional com realimentação positiva. Neste desenho aqui eu não apresentei ainda nenhum sinal de entrada, estou só apresentando a configuração básica, mas é interessante a gente discutir que esse circuito tem então dois estados de saída. Eu posso estar com o meu circuito saturado positivamente e posso estar com o meu circuito saturado negativamente. Mas você pode me perguntar, e Thiago, e quando, neste exemplo mesmo que você está me mostrando, se minha tensão de saída for zero, eu vou ter zero na minha tensão positiva e zero na minha tensão negativa, como é que fica o meu circuito? Teoricamente eu tenho esse ponto, a saída zero seria uma possibilidade, mas na realidade qualquer ruído que exista no meu circuito, e sempre vai existir um ruído no meu circuito, vai fazer com que ter as duas tensões de entrada do meu amplificador operacional exatamente iguais não vai ser bem possível. E com isso meu circuito vai saturar ou positivamente ou negativamente, então eu sempre vou ter o meu circuito saturado. Eu posso pensar nisso como esse desenho, então eu tenho dois estados estáveis, que é este aqui e este aqui, e eu tenho um ponto instável, que é esse aqui, também chamado de ponto meta-estável, mas o nome em si não importa. Então, a saída igual a zero seria uma possibilidade, mas qualquer ruído vai fazer com que essa bolinha role para um lado ou para o outro, e aí eu vou, na verdade, ter essa bola parando ou no estado positivo ou no estado negativo aqui, beleza? Então, para fins práticos, o nosso biestável simplesmente vai ter uma tensão de saída que vai ser igual a uma saturação positiva, que eu vou chamar de L+, ou uma saturação negativa, que eu vou chamar de L-, beleza? Bom, olhando este circuito aqui, a gente pode pensar agora em como que eu vou acoplar uma tensão de entrada, para a gente efetivamente ter a possibilidade de fazer um trigger entre os dois estados na saída do meu circuito. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso aplicar meu sinal de entrada neste ponto, substituindo o terra ali, eu posso aplicar meu sinal de entrada neste ponto, substituindo o terra aqui. Então eu posso montar dois circuitos chamados de biestável inversor ou não inversor. Vamos começar a falar do biestável inversor. Para entender como esse circuito pode disparar, e como é que são as mudanças de estado, vamos considerar o circuito aqui do lado. Então percebam que eu apliquei o meu sinal de entrada no terminal inversor do meu amplificador operacional e eu tenho aqui meu circuito de realimentação positivo.
Vou imaginar inicialmente que por algum motivo a minha tensão de saída está saturada positivamente, então ela é igual a L+. Neste momento, eu posso calcular agora quanto que vale a tensão V+, a tensão nesse nó que vai estar conectado à entrada não inversora, né? Como a gente sabe que a corrente de entrada de um amplificador operacional ideal é zero, essa tensão vai ser determinada basicamente por um divisor de tensão. Então a tensão V+ vai ser igual a L+, que é a tensão de saturação na saída do meu circuito, vezes R1 sobre R1 mais R2, que é o ganho desse divisor de tensão. Eu vou chamar esse valor como VTH, ou tensão limiar superior, threshold high. Beleza? Agora, enquanto a tensão de entrada, que está ligada no terminal V-, né, na entrada inversora, for menor do que o VTH, eu tenho que minha tensão de saída vai ser mantida em L+. Né? Eu posso pensar que meu circuito é basicamente um comparador, com uma tensão não inversora definida por esse VTH. Beleza? Agora, se a tensão na entrada inversora se tornar maior ou igual à tensão VTH, o meu circuito agora vai mudar de estado, né? Porque minha comparação vai me dar uma saída negativa. Neste momento, a minha tensão V+ se torna então L-, que é a saturação negativa do meu amplificador, vezes R1 sobre R1 mais R2, me dando um novo valor de comparação que eu vou chamar agora de VTL, ou Threshold Low, que é a tensão limiar inferior. Beleza? Tendo essas condições, a gente pode agora tentar desenhar uma coisa que a gente chama de característica de transferência, que é uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Né? Então imagine o seguinte, imagine que eu comece com minha saída com saturação positiva, como a gente exemplificou aqui, e a minha tensão de entrada é muito baixa, muito menor do que a minha tensão VTH. E eu vou aumentando a minha tensão de entrada lentamente. Né? O que eu vou ver é um gráfico mais ou menos igual a esse. Então a minha tensão VI ela começa a aumentar. Enquanto ela for menor do que a tensão VTH, eu tenho minha saída saturada positivamente. Na hora que ela se torna maior do que a minha tensão VTH, eu tenho uma transição dos estados de saída do meu circuito e o meu comparador agora vai produzir uma saída negativa. Enquanto a minha tensão de entrada continuar crescendo, eu vou me manter agora na minha saturação negativa. E o interessante é que eu vou me manter agora nessa saturação negativa enquanto a minha tensão de entrada em V- seja maior do que a minha tensão VTL, né, o meu novo valor de comparação. Então, se eu imaginar que deste ponto aqui a minha tensão de entrada começa a reduzir de valor, o meu estado de saída só vai mudar quando ele for menor do que VTL. E aí eu posso desenhar um novo desenho, né, uma nova característica de transferência. Então percebam que eu estava neste ponto, a minha tensão de entrada começou a diminuir, em algum momento ela se tornou menor do que VTL, e aí eu tenho de novo uma troca de estado, né, para meu estado positivo. Né? Se eu juntar agora esses dois gráficos, porque minha tensão de entrada pode ficar variando à vontade agora, eu vou encontrar uma coisa parecida com isso aqui, né? Que é um circuito que tem uma certa esterese, né? Ou seja, o meu ponto de comparação, ou seja, o ponto que vai determinar a mudança de estado, ele muda de acordo com a tensão da minha entrada. Este circuito também é chamado como Schmitt-Trigger, porque a gente tem funções muito similares em circuitos digitais que tem esse nome, a gente pode carregar isso para a eletrônica analógica também. Né? Então, de uma forma geral, o que a gente tem? O meu Schmitt-Trigger inversor, né, a gente pode chamar assim, ele vai ter uma tensão de saída L+, ou seja, saturada positivamente, sempre que a minha tensão de entrada for maior do que meu nível VTH, sendo VTH igual a L+, que é a saturação positiva, vezes R1 sobre R1 mais R2, que é o divisor de tensão da minha realimentação positiva, né? Eu vou ter uma saída saturada negativamente em L-, quando minha tensão de entrada for menor do que minha tensão VTL, e VTL é igual a L- vezes o ganho do divisor de tensão, e enquanto a minha tensão de entrada estiver entre esses limiares, VTL e VTH, eu vou manter o meu estado anterior. Então a gente pode ver que esse circuito aqui ele carrega uma memória, né? Então o Schmitt-Trigger é um circuito que tem uma certa memória. É por isso que esse circuito Schmitt-Trigger também é chamado de comparador com esterese, porque ele é um comparador, né? A gente pode ver que toda essa discussão que a gente fez é em função da comparação da tensão V+ com a tensão V-, na entrada do amplificador operacional, só que é um comparador que tem uma certa esterese. Isso vai ser muito interessante, a gente vai discutir por quê daqui a pouquinho. Né? Agora, eu falei que eu posso também ter um Schmitt-Trigger não inversor.
que eu vou fazer de diferente? Eu vou aplicar a minha entrada no ramo que vai levar a entrada não inversora do meu amplificador pressional e vou aterrar a minha entrada inversora, beleza? O que eu tenho agora? Agora a minha tensão V- está sempre em zero e a minha tensão V+, ela vai ser determinada tanto pela tensão de entrada quanto pela tensão de saída. E aí eu posso usar o teorema da superposição para escrever uma equação para a tensão V+, né? Só para quem não entendeu essa equação, o que eu fiz? Eu fiz uma superposição. Então eu analisei qual é a influência da tensão de entrada, aterrei a minha tensão de saída e calculei meu divisor de tensão. Então minha tensão V+ vai ser a tensão de entrada vezes R2 sobre R1 mais R2. Em seguida eu fiz o contrário. Eu analisei a influência de VO, aterrei a minha entrada e calculei o divisor de tensão. Então essa parcela vai ser VO que multiplica R1 sobre R1 mais R2. E depois eu só somei essas duas parcelas. Bom, uma vez determinada essa tensão, o que eu sei? Eu sei que os pontos de transição vão ocorrer quando meu V+ for igual a zero, porque é o ponto onde eu tenho a minha tensão na entrada não inversora igual a minha tensão na entrada inversora, né? Então eu tenho trigger sempre que V+ for igual a zero. Então se eu fizer V+ igual a zero, e lembrando que no momento que tiver essa transição, o meu VI vai ser igual ou ao VTL ou ao VTH, né? Então eu posso simplesmente equacionar esse circuito e ver o que acontece. Se eu fizer a seguinte consideração, VO é igual a L+, saturado positivamente, eu vou ver que meu VI, neste caso, é negativo. Então isso vai me indicar que eu tenho um limiar inferior para o meu circuito. Então neste momento eu tenho meu VTL, que vai ser igual a menos L+, vezes R1 sobre R2. E quando eu tiver saturado negativamente, a minha transição vai acontecer quando o meu VI for positivo, igual a menos L- vezes R1 sobre R2. Então, eu tenho aqui a definição dos meus dois limiares, VTH e VTL. Se eu vou traçar agora a característica de transferência, eu vou encontrar uma coisa desse tipo. Então, imaginando que eu tenho meu circuito saturado negativamente na saída e a minha tensão de entrada aqui neste ponto, né, e que ela vai crescer, eu vou ter minha tensão de saída saturada negativamente em L- até o momento que VI se torna maior do que VTH. Quando ele se torna maior do que VTH, eu tenho uma transição de estado para saída igual a L+. E aí, eu vou me manter em L+, até que minha tensão VI caia abaixo de VTH. Neste momento eu tenho de novo uma transição de estado, né? E aqui, no meio do caminho, eu tenho uma histerese. Então, por fim, meus triggers de estados vai ser dado dessa forma. Eu tenho uma saída saturada positivamente sempre que VI for menor do que VTL, e vou ter uma saída saturada negativamente sempre que VI for maior do que VTH. E no meio do caminho, eu mantenho o estado anterior, eu tenho um estado de memória. Percebam que o nome Schmitt trigger não inversor acontece pelo seguinte: eu vou transitar da saturação negativa para positiva sempre que minha tensão de entrada crescer. E saio da saturação positiva para negativa sempre que minha tensão de entrada cair. Beleza? Então, por isso que a gente chama de Schmitt trigger não inversor. Então, basicamente, a gente tem esses dois circuitos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a aplicação do comparador com histerese, né? Sendo que nas próximas aulas a gente vai aplicar esse Schmitt trigger em circuitos temporizadores e osciladores. Então, pensando na operação como comparador, vamos imaginar qual que é o problema de um comparador simples, que teria essa configuração, onde VI aqui é meu sinal de entrada e VR é um sinal de referência qualquer aqui, né? Idealmente, o que eu esperaria ver seria essa característica de transferência aqui. Então, enquanto a minha tensão de entrada for menor do que VR, eu tenho uma saturação negativa. Enquanto a minha tensão de entrada for maior do que VR, eu tenho uma saturação positiva. Beleza? Então, pegando só um exemplo gráfico. Imagine que meu VR é igual a zero, tá? Só para fins de discussão. E eu tenho um sinal de entrada que é esse formato alternado aí. O que eu espero é que meus pontos de transição aconteçam aqui, nas passagens por zero. E que minha saída seja basicamente uma onda quadrada igual a essa aqui. Toda vez que eu tiver uma transição por zero, eu vou ter uma transição de estado. Isso é o teórico, né? Agora, imagine a seguinte situação, onde que eu tenha sobreposto ao meu sinal de entrada um ruído, né? E isso é uma situação real. Só qual que é o problema? O problema é que este ruído vai fazer com que eu tenha múltiplas passagens por zero.
Então todos esses pontos aqui são pontos de passagem por zero. E na hora que eu vou pensar na resposta do meu comparador, assumindo que ele tem a velocidade para responder essas transições, o que eu vou encontrar é isso aqui. Ou seja, nas passagens por zero eu vou ter várias transições, que a gente chama de repiques, né? E se eu estiver usando esse circuito para acionar, por exemplo, um microcontrolador ou um circuito digital muito rápido que vai usar essas transições de estados para tomar decisões importantes no meu circuito, isso pode me dar muita dor de cabeça, né? Então não é interessante eu usar circuitos de tomada de decisão ou circuitos de flag com um comparador simples, porque aí eu vou ter múltiplas transições, né? Ou falsas transições. Então qual que é a solução? É usar um comparador por esterese, né? Onde agora, em vez de ter uma comparação com zero, né, neste meu exemplo, eu vou definir uma banda de esterese para o meu circuito, né? E mesmo que ele tenha ruído, eu só tenho que lembrar o seguinte, né? As transições vão acontecer quando eu toco essas bandas de esterese, mas na hora que eu fizer uma transição de estado, o meu valor de comparação muda, né? Então, por exemplo, aqui, as minhas transições vão acontecer nesses pontos, né? Que é o ponto onde eu toco o VTH aqui e eu toco o VTL aqui e aqui novamente eu toco o VTH, né? Toda vez que eu tiver uma transição, lembra que o meu comparador por esterese muda a minha tensão de comparação de VTH para VTL, beleza? E aí o que eu vou ter na saída é basicamente isso, uma forma de onda quadrada com transições limpas, sem repiques, né? Só que qual que é o custo? É que dependendo do tamanho da minha esterese e do tamanho do meu ruído, eu vou ter algum erro em relação à comparação ideal, né? É o preço que eu pago para ter um circuito com debounce, né? com anti-repiques, beleza? Então essa é uma aplicação muito típica do Schmitt Trigger como um comparador por esterese, e tem muita coisa que eu consigo fazer com isso. E só para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai discutir agora como a gente pode alterar as tensões de saturação do nosso biestável, né, do nosso Schmitt Trigger, utilizando os Zenners. Então aqui eu tenho dois circuitos típicos para fazer isso. E o princípio básico é que em vez de eu tomar a minha realimentação exatamente na saída do meu amplificador operacional, aqui, por exemplo, e aqui, eu vou tomar isso depois de um limitador. Então no primeiro circuito aqui eu tenho um limitador típico com Zener, eu uso dois Zenners em antissérie para poder fazer com que a tensão de saturação positiva seja igual a VZ1 mais a tensão de condução direta de Z2, que é 0,7 volts, que minha saturação negativa seja igual à tensão de Z2 mais a tensão de condução direta de Z1, que também é 0,7. Então eu tenho aí dois níveis de saturação agora definidos por esses Zenners. Qual que é a vantagem de fazer isso e não tomar a tensão de realimentação diretamente na saída do amplificador operacional? É que o amplificador operacional ele tem queda de tensão internas que não necessariamente são simétricas entre a tensão de alimentação positiva e a tensão de alimentação negativa. Com isso eu posso ter tensões de saída, ou saturações de saída assimétricas também. Dessa forma eu consigo aqui controlar melhor, ter uma melhor estabilidade da tensão de saída do meu comparador por esterese, do meu Schmitt Trigger, né? Agora, lógico, a simetria vai depender do casamento entre a tensão VZ1 e a tensão VZ2 dos meus dois Zenners. Nessa outra configuração aqui, a filosofia é a mesma, só que agora o meu limitador é feito como uma ponte de diodos com um Zener no meio, né? Quando eu tiver com saturação positiva, né, mais VCC aqui na saída, a minha corrente vai circular neste sentido, né? E a minha tensão de saída L+, vai ser igual à tensão do Zener mais duas quedas de tensão em diodos. E na minha saturação negativa, quando aqui for menos VCC, a corrente agora vai circular em qual sentido? Por D4, Zener, D3 e volta. Então eu também tenho duas quedas de tensão no diodo, mais a tensão do mesmo Zener. Com isso, eu tenho que a tensão de saturação negativa é igual à tensão de saturação positiva, só que com um sinal invertido, né? Com isso, eu tenho maior estabilidade entre os dois níveis de saturação do que neste caso aqui, né? Obviamente, ao custo de um circuito um pouquinho mais complexo, beleza? Com isso, então, eu consigo fazer com que os níveis de saturação do meu biestável sejam um valor que eu determinar, né? Mais estável
e mais escalonável, beleza? E o interessante é que a gente deduziu todas as nossas equações em função de L+, e L-, então a definição dos níveis de esterese que a gente fez agora há pouco é a mesma, só mudar agora os valores de L+, e L- em si, beleza? Então, gente, por hoje é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dê aqui o seu like para ajudar na divulgação do canal. Compartilhem o vídeo com seus colegas. Deixem comentários aqui embaixo para a gente poder interagir melhor. Confiram também na descrição uma lista de livros para vocês se aprofundarem mais na teoria de eletrônica analógica, né? Tem livros tanto em nível de engenharia quanto em nível de curso técnico para vocês lá, né? E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau!